Você deve ter observado que hoje nós usamos uma cor um pouco diferente, o róseo. Existem duas ocasiões que a igreja nos pede para utilizar as alfaias, a estola, a casula, com a cor rosácea. Uma é no domingo letare, domingo da alegria, no meio do itinerário quaresmal. E a outra é também durante o itinerário do advento rumo ao Natal. Também um tempo de expectativa, de esperança e, por que não, de penitência, em que nós vestimos roxo. É a cor da penitência, da conversão. Mas no meio de um caminho dolorosamente roxo, existe o róseo. Diz o autor daquele clássico Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, que a beleza do deserto é que em algum lugar ele esconde uma fonte. Ouvimos o Evangelho. É preciso contemplar a luz que vem da cruz. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, porque o povo estava sendo picado por serpentes. Naquele árido deserto, saindo do Egito, rumo à terra prometida, aconteceu esta pandemia de serpentes. E Moisés pediu que Deus desse uma solução, e ele disse: ergue uma serpente de bronze no alto de uma haste, quem contemplar essa serpente será curado. E assim aconteceu. Jesus lembra disso no evangelho de hoje, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será erguido da terra, elevado da terra, para que quem nele crer não morra, mas tenha vida eterna. A beleza do nosso deserto desta vida é que em algum lugar está escondida uma fonte. Foi isso que você veio buscar aqui, na missa, no Instituto Menino de São Judas Tadeu, pela rede social ou presencialmente. Você veio aqui buscar a fonte, buscar o amor que se esconde na dor, buscar a salvação que passa pela paixão, buscar a luz que passa pela cruz. Você veio buscar a cura, você veio buscar o consolo, você veio buscar colo de Deus, esperança, porque certamente você tem suas dores, você tem o seu roxo, não é? Você tem 1000 motivos para chorar, mas no meio das lágrimas existe uma flor para você regar. No meio do seu deserto, da sua quaresma, existe o róseo para celebrar. Quando eu estava escrevendo este livro, que é o meu livro de número 59, né? São 59 livros, até esse. Quando eu estava escrevendo este livro, em 2005, há 20 anos atrás, só publiquei agora. Eu levei 20 anos para escrever esse livro. E ele trata das dores e dos amores de uma pessoa que nós conhecemos bem, Léon Déon, o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que tem esta maravilha da Paróquia São Judas, Santuário São Judas, e aqui do Instituto Menino São Judas Tadeu. É o nosso fundador, que dia 14, agora, comemora o seu aniversário. Ele, francês do século XIX, por ser francês já tem uma cabeça difícil de entender. Os franceses são um pouco complicados, até hoje, né? Nós sabemos disso. Agora estão defendendo o aborto na Europa inteira. Né? Filha predileta da igreja, França, vai entender a cabeça de um francês, não é? Que ama a igreja e mata o bispo na guilhotina. É assim que aconteceu na Revolução Francesa. Pior ainda, o século XIX, que não é século XX, nós já estamos no século XXI. Entender a cabeça de um francês como Déon, francês do século XIX,
Sinceramente, chegou um dia que eu quase joguei a toalha, quase desisti. Eu pensei, eu não sou capaz, eu sou brasileiro. Eu entendo o que ele está dizendo, mas não entendo o que ele quer dizer. Não consegui entrar no coração daquele tempo tão diferente, de um Papa chamado Pio IX, de uma igreja unida ao Estado, ainda não havia separação de igreja e Estado, de uma igreja que mandava ainda mais do que a maçonaria, não havia ainda o avanço da república, essa fantasia maçônica. Se alguém é maçom aqui, me desculpe, mas a maçonaria promoveu a separação igreja e Estado e não descansará enquanto não vivermos uma época pós-cristã. Esse é o plano da franco-maçonaria, título de um livro de Leon Deon. Quando eu estava escrevendo isso, tentando entrar nesses mistérios, eu não entendia, me caiu nas mãos um papel velho, de uma ata de um ex-aluno do Colégio São João, que teria anotado uma frase de Deon quando ele era criticado, acusado de 1000 crimes que ele não tinha cometido. O bispo da região mandou ele ir para o Equador, né, e acabamos indo mesmo, ele não foi. Processado na justiça civil, sem ter feito nada. Então as coisas não estavam boas para o Deon, lá para os idos de 1890. Os ex-alunos, que reconheciam os valores desse Deon em tempos de Quaresma, no seu deserto, perguntaram para ele: Très bon père, muito bom pai, o que vamos fazer agora que os ventos são contrários? Que tudo parece conspirar contra nós, principalmente contra o senhor, que corre o risco de ser preso, injustamente, nós sabemos, por um crime que não cometeu. E então o Deon disse a seguinte frase, que eu transformei em canção: vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Orar e agir. Isso me lembra vários episódios da minha vida, né? Como quando naquele advento levei Padre Novo, meu primeiro disco gravado, meu primeiro livro escrito, ao meu pai que estava na cama com câncer. E quando ele pediu que eu voltasse para Taubaté para terminar a teologia, eu disse para ele: pai, eu tenho que ficar aqui cuidando do pai, o pai está com câncer. Ele disse: eu sei morrer sozinho. Você respira fundo, não é? E volta, e naquela noite ele já morreu. Morreu sozinho. Morte apressada por um erro médico. Uma injeção mal aplicada. Tudo isso pode ser triste, mas no meio do deserto tem uma fonte. Tem um sentido. Rapidamente, o reitor da época me disse: o Frater Léo vai levar você para o aeroporto de Guarulhos para ir para a sua casa participar do funeral do seu pai. Frater Léo, hoje conhecido como Padre Léo. Ele me trouxe por essa Dutra que eu pensei que eu também ia morrer, numa velocidade. Eu nunca tinha viajado de avião e quando subiu eu também pensei que ia morrer. Muitos anos eu fiquei com trauma de voar, tendo que voar toda semana. Padre Léo, que mais tarde eu encontraria num leito de hospital aqui em São Paulo, vivendo sua quaresma de 1 ano. Esse é o santo, não aquele que a gente vê na TV, que é uma performance de um orador como nenhum outro. Um verdadeiro humorista, que sabia transformar em humor o amor. Mas não é esse o santo. Falar é fácil, mas viver a fidelidade ali na quaresma da cama, de alguém que todo dia, quando sentia dor demais, tinha que aplicar
a bombinha de morfina, esse me ensinou que no meio do deserto tem uma fonte. No meio da dor se revela o amor. Que na cruz se revela a luz. É sempre a mesma coisa. Isso é o ritornello, é o refrão desta homilia. Se você levar só isso para a sua vida e transformar aquela lágrima em algo que vai regar uma flor, então você entendeu a lição do amor. Podia repetir vários episódios assim na minha vida ou convidar você para falar sobre a sua vida. Você continuaria a minha homilia tranquilamente dizendo: isso aconteceu várias vezes, eu encontrei na dor o amor. Nas férias de janeiro, passei com minha mãe, preparando uma cirurgia que tinha tudo para ser simples, uma cirurgia da coluna. E como eu costumo fazer, durante as férias, escrevi esse livro. Se esse daqui foi em 20 anos, esse daqui foi em 20 dias. Foram 20 dias, que depois eu voltei para Taubaté, virei algumas noites, e a editora SCJ se encarregou do resto. Esse livro é uma declaração de amor a uma igreja muitas vezes apedrejada pelos seus próprios filhos. Você já viu padre criticar bispo? Você já viu padre criticar padre? Você já ouviu gente criticar o papa? Talvez você já tenha recebido uma mensagem do WhatsApp que te deixou confuso. Então, eu coloco aqui 40 razões, 40 motivos para você dizer: sou feliz por ser católico. Sou feliz por pertencer à igreja fundada por Jesus Cristo. A única, eu vou dizer com todas as letras, eu levei 40 anos dando aula de teologia para poder dizer isso de boca cheia. A única que tem a plenitude dos meios de salvação, a sopa é completa na igreja católica. Você vai dizer, e nas igrejas evangélicas? Não é. É sopa? É. Tem água? Tem o batismo. Mas tem Eucaristia? Não. Tem sucessão apostólica? Não. Tem o perdão sacramental dos pecados? Não, gente. É uma sopa com água e sal. Talvez um pouquinho de macarrão. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos ser sinceros. A refeição completa está na igreja católica. Claro que tem católico que tem uma refeição completa, chega na mesa e é o porco do focinho comprido, vai lá e come só, toma só água. É católico que não vem na missa, que não se confessa, que vive do batismo, mas católico não praticante. Isso não existe. Aliás, hoje existe também evangélico não praticante, uma coisa engraçada, né? Eles chamam não denominacionais. Ele não tem denominação. É mais ou menos como a gente. Um dia eu gosto do Hirota, vou lá, compro uma água mineral com um gás, depois eu prefiro ir no Carrefour, depois eu vou no Pão de Açúcar, dependendo do meu humor, eu vou em alguma igreja. Tem aquele que também vai. Hoje eu estou meio católico, daí eu vou na igreja católica. Hoje eu estou mais evangélico. Hoje eu gosto de um negócio meio que bola de neve, que tenha estrobo, gelo seco, a luz mais apagada e um negócio meio dark. Então eu vou lá. Quer dizer, religião como objeto de consumo. Isso. Isso você pode fazer indo no teatro, que é mais sincero. Isso aqui não é um teatro, isso aqui é vida. É. Então, você deve ter já sido questionado pelos seus parentes que viraram evangélicos, por aquele filho que vem da escola e agora está fazendo faculdade e veio com a moda de ser ateu, não é? E você, mãe, você ainda vai na igreja lá na São Judas, no instituto, na missa das 10, e você fica meio sem saber o que. Eu vou, porque não sei, eu gosto e me faz bem, e me alimenta, é a minha fé, isso me completa. Então, aqui tem 40 motivos explicados, tintim por tintim, porque é motivo de nossa alegria sermos católicos, membros da igreja fundada por Jesus Cristo. Tudo teria sido normal, tudo muito bem preparado aqui, com o Padre Cristiano e sua equipe, para que esse lançamento acontecesse no dia 25. Estava
aguardando muito aquele dia para lançar aqui nessa comunidade. Eu pertenço a essa comunidade com uma outra missão, presidir as outras instituições da entidade, mas eu pertenço aqui como religioso a esta comunidade. Vamos lançar na minha comunidade. E que dia? Que feliz coincidência. Dia 25 de fevereiro, o dia que eu completo 40 anos de consagração religiosa. Eu na terra, Padre Léo no céu. Fomos colegas de noviciado. Tudo prontinho para celebrar em alto estilo, junto com a multidão. Só que não. Deus queria diferente. Depois de uma cirurgia bem-sucedida, minha mãe com dores abdominais acabou voltando para a UTI e passamos por poucas e boas. Quase. E acabei celebrando naquele domingo, dia 25, a missa só com minha irmã. Ela e eu. E minha mãe na UTI. A outra irmã atenta ao desenrolar dos fatos. Era o nosso deserto. E aí depois a coisa se prolongou. A história é longa e não cabe numa homilia. Mas está tudo bem. Provavelmente ela nos acompanha agora lá de Brusque, em Santa Catarina, nesta homilia. E o que era dia 25 virou agora 10 de março. As portas do aniversário do nosso fundador, Padre Deon. Ao final da missa eu dou mais umas dicas sobre o livro, como eles podem ser úteis para você, e toda a renda desses livros aqui é revertida para as obras do Instituto, portanto você está ajudando. Principalmente esse daqui, você leva e dá de presente para aquele parente, não é, que fala um monte de coisas para você, você leva e diz assim, dá uma lida, depois a gente... Mas lê antes, né? Lê antes. Você deve estar curioso que no início dessa homilia eu falei que lá atrás, em 2005, quando comecei a escrever esse livro, eu encontrei um papel velho do Padre Deon, escrito, vamos orar e agir e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, depois da cruz, o sol retornará porque Deus agirá. E eu transformei isso em canção, depois você pode procurar no YouTube, Deus agirá, ela bonitinha, com orquestra, etc. e tal. Ao finalizar, gostaria só de cantar uma estrofe para você, porque às vezes a gente coloca na canção coisas que não cabem na letra. Um pedaço do coração da gente cabe inteiro numa canção, mas não cabe na explicação. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos ao final desta homilia, repousasse um pouco no coração de Deus, fosse lá para o seu deserto, aonde você vive com suas dores, dramas e talvez até traumas, e repetisse o refrão desta canção interiormente, em silêncio, mas com muita fé. Eu creio na cruz que proclama a luz, na paixão de onde veio a salvação. Esperar contra toda esperança, com a fé que na dor não se cansa, acreditar no milagre escondido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.